Eu já gravei alguns vídeos sobre cozinha, sobre como destralhar, mas e aí? Como que é a minha cozinha? Ela é minimalista mesmo? Ela é prática? Ela funciona? E eu entendo que essas curiosidades apareçam, eu também ia querer saber. Então por isso eu dei uma improvisada aqui para gravar um vídeo mostrando a minha pequena cozinha, como que eu organizo, o que eu tenho aqui, para te inspirar e ver se você tem coisa demais na sua casa, se você acha que eu ainda tenho coisa demais. A ideia desse pequeno tour pela minha cozinha é te mostrar como eu vivo com as coisas que eu tenho, porque quando eu destralhei a minha casa, eu eliminei muita coisa. E eu gosto sempre de falar que o minimalismo, que eu acredito, não é que a gente vive com menos coisas do que a gente precisa, a gente vive com o suficiente, nem menos e nem mais. Meu nome é Ana Bodra, eu sou adepta do minimalismo e nesse canal eu compartilho as minhas experiências falando sobre casa, para a gente ter uma vida mais prática e tranquila. Se você já é aqui de casa, deixa o like, que eu vim de novo aqui na cozinha, montei todo um circo aqui. Se você está chegando agora, assiste o vídeo. Se gostar, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando que agora você pode ser membro do canal, dando aquela força, e pode também me seguir no Instagram, que eu criei um perfil só para o nosso canal. Como dá para ver, a minha cozinha ela é antigona, simples, não tem assim grandes modernidades, né? E quando a gente fala de cozinha, de casa, mas acho que principalmente de cozinha, cada um tem o seu jeitão de organizar, né? Tem gente que gosta de ter mais armário, gente que prefere ter menos armário. Dando uma geral aqui, dá para ver que eu não gosto de armários. Eu gosto de ter tudo assim mais aberto, né? Então, quando eu mudei para esse apartamento, que é um apartamento antigo, já tinham essas prateleiras de pedra e eu achei ótimo, porque onde eu morava antes eu também deixava tudo aberto. Aqui desse lado eu tenho uma mesinha onde eu faço as minhas refeições, né, do dia a dia, café da manhã. Também gosto de ficar aqui tomando um cafezinho, né, lendo um pouquinho. E ali atrás fica o meu fogão, que na verdade é o único eletrodoméstico para esquentar as coisas que eu tenho. Como eu já falei em outros vídeos, para a gente se manter minimalista, é fundamental que a gente delimite alguns espaços. Aqui eu delimitei os meus pratos. Eu tenho 4 pratos de cada tipo, então são 4 normais, 4... É que aqui tá faltando os que eu tô usando, às vezes eu uso... Isso é legal falar também, né? Às vezes um prato fundo eu uso como tigela, eu guardo alguma coisa na geladeira, então os pratos acabam também tendo mais de uma função. Então, mas teoricamente são 4 fundos, 4 normais, 4 pires e 4 de sobremesa. E as xícaras, eu também tinha 4, aqui uma quebrou, né? Mas eu também deixei as 3, porque eu tenho mais canequinhas. Não tenho o costume de receber muitas pessoas em casa. Eu moro num apartamento, né, relativamente pequeno, não dá para eu dar vários jantares, né, altos jantares. Então, para mim, tá ótimo assim, funciona super bem. Agora, se você é do grupo que prefere tudo fechado, os armários fechados, você também pode delimitar o espaço dos seus pratos, né, de algumas coisas. Você escolhe, uma porta, uma prateleira, né, aí você que decide, mas o importante é ter um espaço que não pode ultrapassar aquele espaço e nem entulhar, porque assim você não perde o controle de quantas coisas você tem, quantas você está trazendo a mais para sua casa. Aqui eu tenho as panelas que eu realmente uso no meu dia a dia. Eu uso todas essas panelas. Eu tenho o costume de cozinhar todos os dias, mas eu não faço grandes assados, bolos, né? Mas eu faço a comida do dia a dia, legumes, peixes, um franguinho, comida da Lola, né? Eu não tenho panela de pressão, porque eu confesso, eu tenho medo de panela de pressão. Quem nunca se assustou ao ouvir uma história da panela de pressão que explodiu? Só que as pessoas normais se assustam e seguem a vida, compra uma panela boa, toma cuidado, né? Mas eu fiquei assustada e não tenho panela, eu vou fazendo feijão lá, deixando a água ferver 10 mil horas. Então o que eu tenho aqui basicamente uma panelinha de arroz, uma leiteira, tem uma forma que eu comentei até num outro vídeo que eu tinha 2 formas e eu não faço bolo. Essa daqui eu uso mais para banho-maria, essas coisas. Uma panela de ferro, essa é muito boa. Uma frigideira, uma panela maior e é isso, né? Aí tem isso aqui é um secador de salada. É um negócio específico que eu sempre falo pra gente se livrar de coisas muito específicas, mas esse eu uso muito, eu acho muito útil. Então, ele ficou aqui. Copos, eu também dei uma boa destralhada, porque eu tinha muito copo, porque eu tinha ganho muito copo quando eu saí da casa dos meus pais há muito tempo atrás, né? E eles foram ficando. Hoje eu deixei 6 copos, na verdade 7 copos, porque era um joguinho de 6, com copos de 2 tamanhos variados e um outro copo maior.
Tem uns copinhos que eu sei que eles não são exatamente úteis, mas que eu adoro porque eles são meio relíquias de família, que são esses copinhos de licor. Eu gosto de um licorzinho, como dá pra ver, né? Eu gosto de tomar um licorzinho à noite, mas é um copinho só, né? Não uso 5 copos, mas eu acho eles bonitos e eu acabei salvando do meu destralhe. E eles são decorativos, né? Acaba decorando aqui a minha prateleira. E eu tenho os meus copinhos que eu fazia coleção, enfim, tem alguns ali atrás, e eu ainda tô aqui pensando o que eu vou fazer com eles, porque eu já me desfiz de muitos deles, mas alguns são presentes, alguns são de viagens, então eu ainda tô um pouquinho apegada. Faz parte, né? Bom, quanto aos alimentos, né? O que eu não guardo na geladeira, eu ponho aqui na minha prateleira também. Eu não tenho costume de fazer compras do mês, eu vou fazendo as compras para a semana, mas tem coisas que realmente duram mais, né? Então, por exemplo, arroz. Então, eu ponho tudo aqui nesses potes, que eu acho que fica mais bonito visualmente, até por ser aberto, né? Não fica aqueles rótulos, né? Aquela coisa meio poluída. Então, e também eu consigo enxergar facilmente, quando tá acabando arroz, quando tá acabando alguma coisa. E algumas outras coisinhas eu deixo dentro dessa caixa aqui, então fica tudo visualmente sem aquela poluição, né? Já os pães eu coloco nessa simpática cestinha com essa simpática redinha. Eu adoro essas coisas de casa de vó, eu acho que traz um aconcheguinho. E fica aqui protegido também. Talheres, né? Talheres eu também já contei em outro vídeo do passo a passo, né? Que eu fiz. E eu tinha muitos talheres, porque eu tinha talheres que eu ganhei e talheres que eram dos meus pais de casamento, aqueles faqueiros enormes. Então, quando eu destralhei a minha casa, eu tive que me desfazer dos talheres, porque era um exagero, nem tinha como eu usar todos aqueles talheres. Então, eu dei um joguinho fechado que eu tinha ganho, né? Eu doei. E do faqueiro, eu selecionei 6 peças, 6 itens de cada tipo. 6 garfinhos de sobremesa, 6 faquinhas, porque tinha muito mais naquele faqueiro, uma loucura. E aí, essa caixa dos talheres não pode lotar. É a questão da delimitação do espaço que eu sempre falo. Então, fica tudo aqui. E nessa de baixo, ficam coisas maiores, né? Pá, uma colher maior para mexer. Então, fica nessa daqui. Eletrodomésticos. Esse é o meu fogão 4 bocas e eu uso ele para tudo, para descongelar, para assar, para cozinhar, para pôr em banho-maria. Eu não tenho micro-ondas, eu não tenho forninho elétrico, eu não tenho air fryer, eu só tenho este fogão. Ele tem 2 grelhas que já facilita bastante, dá para esquentar 2 coisas ao mesmo tempo e para mim tá ótimo. Eu não sinto falta de mais nenhum outro eletrodoméstico para esquentar as coisas. Geladeira, eu tenho uma geladeira pequena, né, da menor que tem, das geladeiras comuns, né, não frigobar, mas geladeira, que para mim também tá ótimo. Eu tenho o hábito de fazer compras semanais, então eu não faço compras do mês, sabe? Eu não tenho muitos congelados, eu não como muita comida congelada, na verdade, que como eu falei, eu cozinho bastante. E também não tenho o hábito de congelar muito as coisas. Então essa geladeira para mim já supre maravilhosamente bem. E é isso, que mais que eu tenho? Um liquidificador. E é só isso que eu tenho de eletrodoméstico aqui. Não tenho mais nada. Só isso. Tá ótimo. Tem a parte das coisas da Lola, né? Que eu tenho que deixar aqui. E acaba ocupando bastante espaço. Eu preciso rever esses petiscos ali. Ficam ali no cantinho, uns petiscos, uns remedinhos dela. E aí aqui eu deixei uma caixa grande que eu coloco a ração. Porque eu compro aqueles sacos grandes de ração. Então, para não ficar aí, né? Aquele saco meio ao relento, então eu coloco dentro dessa caixa, junto com alguns outros utensílios dela e alguns brinquedinhos também. E uma coisa que eu acho muito legal trazer para a cozinha é objetos decorativos, né? Quando a gente fala em minimalismo, muita gente pensa só em ter o básico, ter o útil. E eu já não penso assim. Eu acho que a gente pode trazer alguns objetos para trazer aconchego para os ambientes. Então, aqui na minha cozinha, como eu tenho poucas coisas, então nas prateleiras sobrou espaço para eu colocar uns cestinhos, para eu colocar umas plantinhas, colocar um quadro. Eu gosto muito de plantas na cozinha. Eu acho que, né, a cozinha acaba tendo uma iluminação legal, uma ventilação legal, então dá pra gente colocar algumas plantas. Tem plantas que não precisam ficar no sol, que são boas para ficar dentro de casa, tipo espada de São Jorge, que eu tenho aqui, comigo ninguém pode. E eu tenho até um tapete, eu coloquei um tapetinho aqui na minha cozinha, porque antes, por 2 razões. Uma, porque eu acho gostoso, né? Eu ando bastante descalça, então acho gostoso ter um tapetinho.
Esse tapetinho, ele é bem fácil de lavar, daqueles que você coloca na máquina. E outra razão, tudo começou, na verdade, porque antes a Lola, quando ela era menor, ela dormia aqui na cozinha. E eu fiz a caminha dela, eu fiz o cantinho dela, e quando tava frio, eu ficava com dó e coloquei um tapetinho. Então começou por causa disso, porque era o quarto da Lola. Mas depois eu liberei a Lola pra ficar lá na sala e tudo mais, no quarto, mas eu mantive aqui o tapetinho. E eu mantive também a caminha dela aqui, né? Aqui até um espaço que eu gostaria de ter até um armarinho baixinho para tirar essas coisas da bancada. Mas ela fica, às vezes, né? Eu tô cozinhando, ela fica aqui do lado, então eu acabei deixando a caminha dela. E essa, então, é a minha querida cozinha, né? Minha cozinha aconchegante. Ela é muito prática para mim, né? Eu consigo fazer tudo muito rapidamente. Eu encontro as coisas muito rápido, então ela funciona muito bem para mim. E eu sempre vou encontrando coisas para destralhar, né? A gente sempre vai achando e começa a ver, será que isso daqui precisava estar aqui? Então, isso é normal. E o que eu sempre falo para quem está começando, para quem quer minimalizar a cozinha, a casa, né? Não precisa radicalizar se você não quiser. Vai aos pouquinhos. E eu convido de novo a você ver esse passo a passo da cozinha que eu gravei. Vou deixar o link na descrição. Porque eu falo muito sobre isso. Sobre você também no seu tempo. De repente dar uma primeira olhada. Começa a tirar as coisas que você de primeira vê que não deviam estar ali, e aos pouquinhos você vai destralhando tudo. E aí você vai vendo como fica mais prático e você quer ter menos coisas ainda, que é o que acontece comigo. Desde que eu minimalizei a minha cozinha, o meu dia a dia ficou muito mais prático. E como eu tenho controle de tudo que está aqui, então não acontece aquelas surpresas, sabe? De você estar cozinhando e acabou o sal, acabou o azeite. Porque eu tô vendo tudo, ainda mais que eu tenho tudo aberto, por isso que eu gosto de ter tudo aberto também. Se tá no finzinho, eu já vejo, já tenho que comprar mais porque já tá acabando. Hoje eu ia gravar esse vídeo, eu não precisei fazer altas arrumações na cozinha, ela já tá arrumada, porque ela se mantém arrumada mais fácil, justamente por eu não ter um monte de coisa. E eu quero saber o que você achou da minha cozinha, se você achou que tem muita coisa ainda, que tem pouca coisa, que se seria suficiente para você ou não, o que você tem de essencial que você acha na sua cozinha que eu não tenho aqui. Conta para mim nos comentários pra gente continuar essa conversa. E é aquilo, né? Cada um vai adaptando para sua realidade, para suas necessidades, para o seu gosto, né? O importante é a gente não sentir que a gente tem menos coisa também, né? A gente sentir que a gente tem o suficiente, que a gente usa, encontra, né, também tudo facilmente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me diz se você gosta desse tipo de vídeo que eu mostro a minha casa, que eu mostro aqui as minhas experiências nessa jornada, né? Porque é uma jornada, a gente tá sempre atento. Eu não sou uma minimalista perfeita, de jeito nenhum. Eu só tô tentando ter cada vez menos coisas, porque eu vejo os benefícios que isso trouxe pra minha vida. Então é isso, até o próximo vídeo, semana que vem tem mais. Tchau, tchau!